Querido Pai, entramos na Tua presença e pedimos perdão das nossas falhas. Peço que nos perdoe. Perdoa tudo que nós falamos, pensamos e fizemos. Se alguma coisa está entre nós e o Senhor, eu peço que tenha misericórdia de nós e que seja retirada. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue, Senhor, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Que todos sejam imensamente abençoados com essa reunião. Que nenhum saia da mesma maneira que entrou. Mas que todos sejam afetados positivamente, de forma grandiosa. Que mudanças aconteçam na forma de viver. Então, para isso acontecer, a forma de pensar, o coração tem que ser mudado. Esse coração da gente não muda. Qualquer mudança aqui fora tem prazo de validade. Então eu oro para que mudanças realmente aconteçam na vida de cada um. E que tudo seja progressivo, que nada, meu Deus, venha estagnar ou retroceder, mas que tudo aconteça de forma progressiva e que todos possam crescer, a começar por mim, no conhecimento da Tua palavra. E na prática dela, que nós precisamos praticar. Não basta ouvir, não podemos ser ouvintes esquecidos. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. A fé sem obras é morta, e para nós termos resultado, nós precisamos ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e sair praticando. Então, eu oro para que a palavra entre com revelação, com clareza, porque eu não quero que nenhum venha perder a vida, o tempo. Não. Oh Deus, todos os dias eu me levanto com o único desejo de ajudar as pessoas a Te conhecerem, a não estragar com a vida, não perder tempo, como eu vejo tantos, e vejo na Tua palavra, quantas vezes, estudando a Tua palavra, vejo pessoas que começaram tão bem e terminaram tão mal, mas algumas que começaram tão mal e terminaram tão bem. Por quê? Escolhas. Escolhas. Todo dia nós temos oportunidade de fazer escolhas. Essas pessoas que estão aqui, elas fizeram a escolha de estar aqui, e eu oro para que elas prosperem nessa decisão. Ó Deus, nos perdoa, nos cubra com Teu sangue. Eu repreendo obras armadas, preparadas e arquitetadas contra nós. Laços, armadilhas, obras do inferno, maldições, pragas contra nós. Eu destruo no nome de Jesus toda a obra do inferno contra nós, contra o Ministério Mudança de Vida, nossas famílias, nossa vida. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que tem sido armado no mundo espiritual, arquitetado, planejado contra nós. Eu destruo no nome de Jesus todas as armadilhas, todas as afrontas, injustiças, armações. Eu destruo no nome de Jesus. Eu ordeno que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que todo mal saia, que todo mal caia, que todo mal seja amarrado e lançado no abismo. E não tenha poder sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nosso povo. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todas as forças do mal. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre todo o ministério, sobre nossas vidas, lares, famílias. O Teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Assuma o controle desse trabalho. E que vidas sejam abençoadas e renovadas, e que nenhum saia da mesma maneira que entrou, mas extremamente abençoado, para a glória do Teu nome. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, por tudo que tem feito. Já agradeço por essa reunião, e tomo posse que vamos sair daqui muito abençoados. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse?
É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Vamos continuar naquele assunto de ontem. E eu quero falar um pouco desse povo que ficou uma história muito importante registrada para nós. Talvez o povo mais importante de toda a história, certamente, é Israel, o povo de Israel. E a Bíblia diz que tudo sobre eles ficou registrado como um exemplo para nós. Está escrito isso, depois no final eu leio. A história de vida deles está toda registrada, foi registrada, para servir de exemplo para nós. Para que você saiba exatamente a diferença do justo e do ímpio, do obediente para o desobediente, do que faz a vontade de Deus e do que não faz. Qual é o fim do obediente? Israel mostra, a história mostra. Sucesso, Josué e Calebe, os únicos que sobreviveram do grupo inicial, original, somente eles, com os que nasceram no deserto, entraram na terra prometida. Daquele grupo de cerca de 2 milhões de pessoas, apenas 2, só 2 sobreviveram. Eu não estou enganada. Eu estou lhe dando o número certo. Eu não me enganei nos números. Cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Do grupo original, somente 2 entraram. Somente 2 do grupo original. O resto, todo morreu. O resto foi. Toda aquela multidão, os seus corpos ficaram estendidos no deserto, eles morreram no deserto. E todos saíram com a mesma promessa, tinham o mesmo Deus. Como diz a Bíblia, foram batizados pela mesma nuvem, comeram o mesmo alimento espiritual, beberam da mesma água. Por que as pessoas recebem o tempo e a sorte? Sorte é bênção. Todas recebem, têm a mesma quantidade de tempo e de bênção disponíveis. Bênçãos disponíveis para elas. Por que algumas otimizam o tempo, conseguem produzir, realizar e outras não? Por que algumas vivem as promessas de Deus, estão sempre crescendo nisso e outras não? Coração, um coração segundo de Deus, a capacidade de obedecer. Um coração segundo o coração de Deus significa um coração capaz de obedecer, de ouvir a Deus. A palavra vem e a pessoa ouve, passa pela mente, desce ao coração, assenta e produz frutos. Em todos nós foi plantada a semente de Deus. Por que em alguns essa semente tem produzido muitos frutos e em outros não? Se essa semente é a mesma que foi plantada em mim, foi plantada em tantos, a mesma semente, a semente de Deus foi plantada naquelas milhares de pessoas.
Por que apenas 2 desenvolveram? Porque essa semente, ela precisa ser regada para ela produzir. Ela precisa ser regada com a palavra. E quanto mais eu rego com a palavra, mais forte ela se torna, robusta, e mais frutos produz. Mas se eu não rego com a palavra, ou seja, eu recebo a palavra e eu a absorvo na minha vida. Então, ela bate, ela volta, ela entra, ela sai. Eu sou um ouvinte, mas um ouvinte esquecido. Que a Bíblia compara com aquela pessoa que se olha no espelho, daqui a pouco já esqueceu como é que é a sua face. A pessoa vem na reunião, ela está no culto, ela está no mesmo culto que tantas pessoas, por que umas estão indo além e obtendo de Deus tudo aquilo que é direito, que Ele deu, que Ele já entregou, e outras, tendo tudo, não vivem? A resposta está aí. Todo ser humano que recebe o Senhor Jesus, a semente de Deus é plantada nele. Alguns estão regando com a palavra, outros não. Aí não vai. Então vamos lá, deixa eu ler novamente para você. Diga estabilidade. Diga a palavra é estabilidade. Então tá. Vamos lembrar então. Estabilidade é a qualidade daquilo que é estável. Equilíbrio, firmeza, segurança. Estabilidade, num dicionário cristão, diz resistência à mudança bruta, constância de caráter. Caráter, lembrando, o nosso caráter é formado por nossos hábitos. Então, o seu caráter, o caráter de todo ser humano, é formado pelos hábitos que ele adquire. Então, se você não muda, porque todo mundo vem com hábitos ruins, com caráter deformado. Mas depois espera-se que, ao receber a palavra, hábitos novos sejam adquiridos, os velhos eliminados, então um novo caráter, o caráter de Deus, a pessoa passa a ter. Instabilidade, qualidade de instável, falta de estabilidade, falta de permanência, anomalia do caráter, que se traduz por falta de unidade e de continuidade. Diga continuidade, diga continuismo. Nos pensamentos, você pensa uma coisa agora, pensa outra coisa depois, pensa uma coisa agora, pensa depois, mas todo mundo não pensa. Não, você pode pensar muitas coisas, mas uma pessoa estável, ela vai eliminar os pensamentos que batem de frente, que vêm para contrariar aquilo que ela sabe. Então, ela não é mais controlada por isso. E nos atos, continuidade nos pensamentos e nos atos. Porque tudo na vida começa na cabeça. Primeiro você pensa algo. Você segue a sua mente. Você sempre vai seguir a sua mente. Por isso que se o diabo controlar a sua mente, ele vai controlar toda a sua vida. Todo ser humano segue a mente dele. Todo ser humano é o resultado dos seus pensamentos.
Dá para você saber o que está dentro de uma pessoa quando ela fala. Porque não há dúvida, a mente é a porta do coração. Tudo passa aqui, desce aqui. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você tem um problema, você fala negativo, você fala errado, você mente, você é falso, sei lá o quê. O que sai da sua boca reflete o que está no seu coração. Então, pelo que você fala, dá para saber o que está no seu coração. Então, essas pessoas têm um problema no coração. Elas são cristãs, mas elas colocaram apenas, como o exemplo que eu usei ontem, a focinheira. Um cachorrinho que morde muito e tal, e o dono quer resolver o problema, de que jeito? Botando uma focinheira. Ele vai resolver? Não. Ele precisa adestrar esse cãozinho, ensiná-lo a não morder mais. Ele precisa ser treinado, adestrado. Então, alguns cristãos, eles colocaram apenas uma focinheira aqui. É apenas a religião, o medo de algumas perdas, alguma coisa, mas o coração não mudou. É por isso que as mudanças não são constantes. É por isso que eu comparei como um pneu furado. Um pneu fura, você passa no borracheiro, não sei onde, você enche, dá para você andar mais uns poucos quilômetros. Daqui a pouco ele está murcho de novo, porque ele está furado. Ou você vai consertar esse pneu, ou você vai trocar. Então, algumas pessoas, elas ora estão cheias, ora estão vazias. Elas ora estão na fé, da fé elas vêm para a dúvida. Da dúvida elas voltam para a fé, da fé elas vão para a incredulidade, da incredulidade elas voltam para a fé, da dúvida da fé elas vêm para o negativismo, do negativismo elas voltam para a fé, da fé elas vêm para os medos e pensamentos, e assim ela vive como um ioiô, como um pneu furado, ela vive nessa instabilidade. Um dia ela está na igreja, está feliz, outro dia ela já não está mais. Um dia a igreja é abençoada, outro dia a igreja não é mais. Um dia Deus é tudo para ela, no outro dia ela não quer mais saber de Deus. Um dia ela está numa igreja, outro dia ela está em outra igreja. Um dia ela acredita numa coisa, outro dia ela está acreditando em outra. Um dia ela fala com toda a força e convicção que é isso, e isso, e isso que ela quer. No outro dia, ela já quer outra coisa. Um dia ela está num setor, outro dia ela está em outro. Ela é instável, ela é oscilante, inconstante, volúvel, tem pensamento dobre, coração dobre, mente dividida, tudo a mesma coisa. Consistência, estado ou qualidade de consistência. Dureza, espessura, fortaleza, solidez, estado de uma coisa que promete durar. Estado de uma coisa que promete durar. Uma pessoa consistente, que tem uma fé consistente, tudo dura na vida dela, tudo é durável. As coisas vêm para ficar. Entra ano e sai ano, ela está lá. Firme, porque ela vive com convicção, ela não é guiada por pensamentos e sentimentos, ela é guiada pela fé, ela não é guiada por emoções, ela não é guiada mais o passado, e isso, não, ela é guiada pela fé, então aquilo promete durar, ou não ter mudança, perseverança, fidedignos, diga comigo que é digno de fé, diga fidedigno, que é digno de fé, que merece crédito, diga merecedor de crédito, confiança, é aquele que ele disciplina as suas emoções de tal maneira, e ele faz o que é certo. Então é uma pessoa
que merece crédito, é um merecedor de crédito, porque ele é estável. Mas muitas pessoas não são assim. Quando Deus nos deu livre-arbítrio, diga livre-arbítrio. Então, quando Deus nos deu, foi um passo de fé que Ele deu. Agora, porque Ele deu o controle para nós. Aí, quando nós o recebemos, Ele pede esse controle de volta. Diga, Ele pede de volta. Ele pede. Ele me deu. Aí eu o recebo, Ele pede, me dê esse controle agora. Mas, para eu dar esse controle para Deus, eu preciso de uma coisa chamada, diga comigo, autocontrole. Porque se eu não tiver autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, domínio próprio, autocontrole. Se eu não tiver, eu não vou conseguir manter esse controle nas mãos de Deus da minha vida. Entendeu, não? Não? Você tem que entender. Eu recebi de Deus, todo ser humano recebeu o livre-arbítrio. Quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, Ele pede que você agora, esse livre-arbítrio, esse controle, eu tenho um controle sobre a minha vida, que eu dê a Ele. Agora, Deus, o Senhor vai controlar a minha vida. Mas para Deus controlar a minha vida, eu preciso ter autocontrole. Para manter esse controle com Deus. Porque senão, no meu caminhar, eu vou assumir de novo as rédeas, vou tomar decisões estúpidas, vou andar pela minha carne, pela minha própria cabeça, porque eu sou tentada a isso. Mas se eu dei esse controle, tenho autocontrole, quando a minha carne gritar, quando os meus pensamentos e sentimentos borbulharem, com ideias malucas, brilhantes, mirabolantes, sei lá o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o meu autocontrole e ficar com o que eu sei que é correto. Porque a pessoa estável, ela ora quando ela não tem vontade, ela vem para a igreja quando ela não tem vontade, ela obedece quando ela não tem vontade, ela faz tudo aquilo que ela não tem vontade, que a carne não quer, mas que ela sabe que é certo, ela permanece fazendo. Ou seja, uma pessoa estável, que é controlada por Deus, que tem autocontrole, ela não faz as coisas que ela quer, mas as coisas que são corretas, que são certas, que são justas diante de Deus. Ela não espera ter vontade, a ideia de, mas eu não tenho vontade, essa é a mente burra. Ai, mas eu não estou afim de fazer, essa mente burra. É a mente que é arrebentada, é a vida que vai ser arrebentada pelo mal. Esse é o ignorante. É aquele que mostra a falta de inteligência e de sabedoria. Porque ele faz o que ele tem vontade. E quando ele não tem vontade, ele não faz. Portanto, ele começa, volta ao estado inicial. De novo, começa, volta ao estado inicial, porque ele começa, porque agora eu vou fazer certo. Agora ele para, porque ele não está mais com vontade de fazer certo. Aí ele volta, e ele vive assim, vai e vem. Ora ele planta a semente certa, ora ele planta a semente errada. A vida dele nunca realmente prospera, porque ele não disciplina as emoções, porque ele não tem disciplina emocional, porque ele não tem equilíbrio emocional, porque
porque ele vive de forma instável. A estabilidade não faz parte da vida dele. Consequentemente, ele vive de altos e baixos. Ele nunca, por mais que ele vai, ele vem. Porque ele tem talento, ele recebe dons, mas ele não tem o caráter de Deus para sustentar, que é o alicerce dessa construção. O que segura tudo na vida da gente é o caráter transformado. Se o seu caráter não é transformado, você pode ter dons e talentos fora do comum. Que uma pessoa que tem menos que você passa na sua frente. Você fica perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Se ele tiver caráter para sustentar o que Deus dá para ele, ele pode até não ter muito talento, nem muitos dons, mas com a bênção de Deus ele vai longe. E aquele que tem tanto talento, isso e aquilo, mas não tem o caráter para dar sustentação a isso, ele não vai. E se ele for, vai ser uma construção na areia. Então, a qualquer momento, isso vai desabar. Por que você não encontra tantos cristãos vitoriosos? Porque a maioria dos cristãos são emocionais. Todo mundo acha que o maior inimigo dos cristãos é o diabo. Ele é mesmo. Mas a verdade é que ele só vai agir se você deixar. O nosso maior inimigo são as nossas emoções. Quando uma pessoa é dirigida pelas emoções dela, ela fatalmente fracassará. Porque as pessoas que são dirigidas pelas emoções, elas nunca serão estáveis. E normalmente essas pessoas são orgulhosas. E pessoas orgulhosas se ofendem facilmente, vivem ofendidas. Então, elas estão sempre com raiva de alguém. Elas estão sempre magoadas com alguém. Elas estão sempre feridas com alguém. Alguém sempre fez alguma coisa contra elas. Por que pessoas que se ofendem facilmente são orgulhosas? Porque o fato delas serem contrariadas mexe com o ego delas. Elas não aceitam ser contrariadas. Porque elas são inseguras. Inseguros são covardes. E os covardes são falsos. E são orgulhosos. Então, uma coisa vai puxando outra. A vida dela não vai. Pode ver. Todo orgulhoso é covarde. É inseguro, é complexado. E ele é falso. Ele sempre vai jogar dos dois lados. Do lado que for mais oportuno. Ele foge das coisas, ele não fala para você, ele fala nas suas costas. Essas pessoas não vão. O orgulhoso quer ter o controle de tudo. Porque na cabeça dele, ele precisa saber para ele controlar. Por que as pessoas que são orgulhosas, elas vivem cutucando e cuscunhando coisas e vasculhando para saber? Porque elas querem ter controle das coisas. Mas elas não estão tendo controle de nada, é uma ignorância, uma loucura delas. Porque ninguém tem controle. Esse controle, eu vou saber disso, eu vou ter controle. Muito pelo contrário. Porque se eu souber disso, eu vou poder fazer isso. Se Deus quiser que você saiba, você vai saber. Se Ele não quiser, não procura saber. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Se Deus quiser que você saiba, você vai saber. Ele vai trazer para você. Mas se Ele não quiser que você saiba, não vá vasculhar. Porque você vai mexer em coisas que você vai se arrepender. Que você talvez nunca nem ficaria sabendo. E para que saber? Porque eu preciso saber. Por que você precisa saber? Porque você acha que você precisa ter o controle das coisas. Porque o seu orgulho diz isso.
É porque se eu soubesse disso, eu teria feito isso. Mas se Deus não permitiu que você soubesse, é porque Ele não queria que você ficasse sabendo. É porque não era importante. Mas agora e tal, mas isso está acontecendo, não sei o quê. Escuta, aprenda a confiar em Deus. Sabe por que uma pessoa quer saber de tudo? Para ter controle. E sabe por que ela quer ter controle? Porque ela não confia em Deus. Ela não confia em Deus. Porque quando você passa a confiar em Deus, você pega o controle que Ele te deu, dá para Ele, e agora administra o seu autocontrole e segue a vida. Se Ele quiser que eu saiba, eu vou saber. Se Ele não quiser que eu saiba, eu não vou saber. Mas e se estão falando de mim? Deixa na mão de Deus. Quantas pessoas que vivem obcecadas? Eu quero saber o que Deus sabe. Eu quero saber o que o diabo sabe. Eu quero saber o que o fulano sabe. Eu quero saber se quem o fulano e tal sabe. Eu quero saber se estão falando de mim. Agora você fica sabendo que as pessoas estavam falando de você. Agora você fica incomodado porque você sabe que as pessoas estavam falando de você. Eu quero saber o que Deus quiser que eu saiba. É só isso que eu quero. Se Ele quiser que eu saiba, eu vou saber, porque aí vai ser importante, tem um propósito nisso. Se não há propósito, eu não quero saber. Mas, bispo, não quero saber. Eu não vou viver dessa maneira. Se você quiser viver de outra maneira, é uma escolha sua. Eu tenho decidido a cada dia na minha vida que a primeira coisa, eu quero paz. E eu quero viver a minha vida como eu devo viver. Não como uma pessoa desequilibrada, correndo atrás de um monte de coisas que não é para eu correr. Tentando controlar situações e pessoas que só Deus pode controlar. Tentando mudar pessoas que só Deus pode mudar. Porque eu não posso mudar pessoas. Eu posso ensiná-las, eu posso treiná-las, mas o que elas vão fazer com esse treinamento, com esse ensino, é com elas. Eu ensino absolutamente tudo que Deus me manda, me dá direção para falar. Agora, o que essa pessoa vai fazer com tudo que ela está recebendo? Eu não sei. Eu não posso obrigar ninguém a fazer o que é certo. Eu posso dar a elas treinamento, ensinamento. Então, se as pessoas não entenderem isso, elas nunca vão ter paz e vão viver sempre em busca de alguma coisa que não é para elas. E vão ficar sempre desequilibradas, vão perder a cabeça. E vão viver uma vida muito ruim. Uma vida que não é para você viver. Que Deus não quer que você viva. Deus quer que você viva uma vida abençoada. E não dá para viver uma vida abençoada, preocupado com tudo, querendo saber de tudo, buscando ter o controle de tudo. Não dá. As pessoas, não é de hoje que Deus vem nos ensinando, descansa em Deus. Entra nesse descanso. Aprenda a confiar nele. Aprenda a confiar nele. Quando alguma coisa acontecer, diga, eu confio em Deus. Para de viver correndo atrás de coisas. Ore para Deus, abra portas que o Senhor tem para mim, fecha as que o Senhor não tem para mim. Traga as pessoas certas para estarem comigo, tira as erradas de perto de mim. Traz para mim o que eu tenho que saber, mas o que eu não tenho que saber, Deus, eu também não quero saber. Para que você viva uma vida tranquila. Tranquila, você não pode viver sobressaltado e sempre aquela coisa, como que tem alguma coisa, uma conspiração, alguma coisa. Conspirações podem existir, se Deus quiser que você saiba, Ele vai te falar. Se Ele não quiser, Ele não vai te falar. E se as coisas acontecerem, bispo, você vai confiar em Deus, porque certamente elas virão com um propósito. De te ensinar algo e de trazer alguma coisa para você. Mas vamos lá, então. Que eu passei para aí, mas eu tenho que voltar aqui. Diga de novo, estabilidade.
Êxodo 2, 23, 25. Muito tempo depois, preste muita atenção nessas leituras, você não pode perder. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas, o que, gente? Eles não gemiam? Ok, eu quero que você guarde qual era o estado deles. Os israelitas gemiam e faziam o quê? Clamavam debaixo do quê? Então os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor, orações, rezas, pedidos, invocações, tudo que você possa pensar, eles fizeram. Subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento, o quê? De novo, ouviu Deus? O quê? O lamento. Então estavam o quê? Gemendo, clamando, lamentando, clamando. O lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Êxodo 3, 7 a 9. Disse o Senhor, de fato, tenho visto o quê? A opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão o quê? Sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora, o que, gente? O clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Ok, então, está provado que a coisa estava muito ruim. Êxodo 14, 10, 14. Então, quando eles clamaram aqui, eles estavam sendo dominados pela fé. Então, eles estavam no lugar da fé. Por isso que eles clamaram a Deus. Muito bem. Aí, eles viram 10 pragas sobre os egípcios, até os primogênitos sendo mortos, Deus tirando eles de lá com mão forte. Eles viram tudo. Eles saquearam os egípcios, saíram ricos de lá, empobreceram os egípcios. Êxodo 14, 10, 14, a 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam. Olha aqui. Eles olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizaram, clamaram ao Senhor. Esse clamor não é essa oração de antes. É a murmuração. É a reclamação. Eles olharam. Tudo isso aqui foi a base do olho, da emoção. Eles falaram a base da emoção, da incredulidade, porque da fé, eles agora mal saíram, já migraram para a incredulidade. A instabilidade já pode ser vista muito rapidamente. Da fé, já que vieram para a incredulidade. Daquela fé para clamar e ver Deus agir, e Deus agiu, mandou as pragas, livrou, eles foram lá e fizeram os egípcios darem coisas para eles, que eles saquearam, a Bíblia diz que eles saquearam os egípcios. Quando você pega a palavra saquear, quer dizer, eles empobreceram os egípcios, porque eles tiraram as coisas dos egípcios. Tudo isso porque Deus botou a mão. Agora, no primeiro grande desafio deles, que eles viveram outros, mas agora, o primeiro enfrentamento, algo mais agressivo, desafiador, olha a reação deles.
Quando, depois de tudo que eles viveram, que eles viram, experimentaram, ao invés deles terem mantido a fé, a credulidade, a convicção, eles já vieram, já oscilaram. A instabilidade estava aqui, em ação. Nada de estabilidade, sim instabilidade. Disseram a Moisés, foi por falta de, olha o discurso, olha a agressividade na forma de falar. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Aí você olha, você fica escandalizado com isso. Quantas pessoas que fazem isso aqui o tempo todo? Após terem clamado a Deus e vivido coisas grandiosas em Deus, livramentos, por nada, elas começam a falar pelos cotovelos, porque elas são instáveis, oscilantes. Elas não têm autocontrole, elas são incrédulas. Elas estavam diante de um problema. Qual a reação que eles tinham que ter tido após tudo que eles viram e viveram em Deus? Confiança. Cadê confiança aqui? Mas vai piorar. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Agora, o mais grave é isso, é o sujeito ainda mentir, colocar palavras na boca do outro, usar as coisas na conveniência. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles não tinham clamado por livramento? Lá eles estavam no lugar da fé. Aqui eles falam como se o Egito fosse o melhor lugar do mundo. Como se o Egito não fosse tão ruim. Esse é o problema do instável. Outro dia ele estava numa encrenca desgraçada, numa vida miserável. Ele pediu socorro a Deus, Deus deu a ele. Ele estava no lugar da fé, ele tinha fé, clamou, Deus livrou. Agora ele tem um problema, ele esquece tudo que Deus fez, ele começa a atacar Deus, atacar o Moisés, atacar de tudo quanto é lado e jeito, com inverdades, com coisas sem sentido. Ele está diante de um problema, e agora? Por que você nos trouxe? Era para morrer aqui? Não tinha sepulcro no Egito? Nós não falamos para você nos deixar em paz? Não, eles não falaram não. Eles pediram socorro. Nós não falamos para você que era melhor ser escravos no Egito do que morrer nesse deserto? Olha a mentalidade, essa é a mentalidade que mais me incomoda. Porque ela é burra demais. Que tipo de gente? Que tipo de cabeça é essa? Mas acredite, tem muita gente assim dentro do cristianismo. Entre dar um passo de fé e arriscar corajosamente e ficar nessa vidinha que não me dá retorno nenhum, nessa fé que não acrescenta nada, eu fico. É melhor ser escravo no Egito do que arriscar para a liberdade. Eles já não eram mais escravos aqui. Eles já tinham visto Deus tratar duramente com os egípcios. Eles já tinham saqueado os egípcios. E agora vem com essa ladainha que era melhor ser escravo lá do que passar por aquilo e sofrendo por antecipação e tirando conclusões precipitadas e falando de coisas que não iam acontecer. Colocando palavras que nunca foram ditas, inventando coisas que não existiam.
justificar o tamanho do fracasso espiritual, a covardia que estava dentro deles. Olha o tamanho da covardia. Não à toa que a Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino dos céus. Nenhum covarde, está em Apocalipse, vai entrar no reino dos céus. Toda pessoa covarde, ela não sai do lugar. Olha o tamanho da covardia. Que isso aqui é covardia. E o covarde, ele é incrédulo, porque quando uma pessoa, ela é dominada pela fé, ela não deixa a covardia fazer parte da vida dela. Ela enfrenta, nem que for suando as mãos, tremendo, nem que for tremendo, ela enfrenta, porque ela sabe que ela tem que enfrentar. Olha o tamanho da covardia. Agora eu lhe pergunto, que tipo de gente? Tem um monte, que dá um passo de fé. Ele, quando alguma coisa dá errada, ele não questiona os erros dele. Por exemplo, ele deu um passo de fé de abrir um trabalho, uma empresa, comprar um imóvel, um carro, coisas, sei lá, 1000 aí. Aí alguma coisa começa a dar errada por causa do seu comportamento espiritual. Aí ele, ao invés de dizer, as coisas estão dando erradas, porque eu não dizimei, eu não ofertei, eu não priorizei a Deus, eu não obedeci a Deus como eu deveria, eu não fiz a minha parte. Não, ele começa a dizer assim, por que eu dei esse passo de fé? Eu não devia ter dado esse passo de fé. Eu nunca deveria ter feito isso. Não, você devia sim. O problema não é você dar o passo de fé. Aí está o grande problema de um monte de gente. Eles questionam os passos de fé e não as más atitudes deles. O problema das pessoas não é dar passo de fé. Se Deus te impulsiona a dar um passo de fé, pode ir, que Ele vai te abençoar. O problema é o pós, é o depois. Você teve fé para dar o passo, mas não teve fé para manter o espírito. Aí você tem fé para dar o passo de fé, mas não tem fé para manter o espírito. Aí você quer jogar agora que você não devia ter dado o passo de fé? Não, você devia ter dado o passo de fé e deveria ter mantido aquela mesma fé. Aí você não mantém aquela fé. As coisas começam a dar errada, porque muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Agora, hoje você tem fé para fazer algo. Amanhã você não tem fé para manter essa decisão e dar continuidade a isso. Você não é estável. O que vai acontecer? As coisas vão começar a dar erradas. Aí agora eu vou culpar o passo de fé. E não as minhas escolhas erradas. Porque muitas pessoas deram passos importantes de fé e obtiveram resultados importantes na vida. Só que depois elas não tiveram caráter para manter isso. Elas se desviaram da direção certa. O que aconteceu? Deus não tem compromisso a partir do momento que você faz as coisas por sua conta. Ok, você pegou o controle, você quer controlar a sua vida, controle, vamos ver o que você consegue. Não consegue nada, consegue derrota. E essa mentalidade é antiga. Vamos culpar o Moisés, vamos culpar a Deus, porque você nos tirou, porque vocês oraram. Mas nós tínhamos pedido para você nos deixar em paz. Mentira, eles tinham gemido. Eles gemeram pedindo socorro. E Deus mandou o socorro. Nós tínhamos dito que era melhor continuar escravo do que morrer no deserto. Não, vocês não disseram isso. Vocês gemeram pedindo a Deus, clamando, buscando e invocando e buscando de todas as maneiras o socorro. E Deus mandou o livramento. Só que dentro dessa vitória tem os desafios. E é aí que você tem que manter a sua fé. Porque você entra numa porta de emprego maravilhosa que Deus te deu, a porta foi aberta, mas agora você tem desafios lá. Você vai se deparar com pessoas endemoniadas, com problemas, com chefes problemáticos, com problemas. Você compra um imóvel, você tem, às vezes, os desafios para terminar coisas, para fazer coisas. Enfim,
Você pede um casamento, você casa, acha que vai viver em lua de mel a vida inteira. Você vai ter problemas, são duas pessoas, duas cabeças, personalidades, e um desafio dentro daquela casa, daquele teto, para aprender, para conviver, um cedendo, renunciando, acertando. Você quer estar casado, mas não quer o desafio do casamento. Está solteiro, reclama que está solteiro. Está casado, não quer o desafio do casamento. Aí, é escravo, reclama que é escravo. Está livre agora, reclama porque está livre. É uma instabilidade que não tem fim. Porque eu pensei, você pensou o quê? Que você ia casar com alguém e que ia ser o quê? Só melzinho na chupeta, só flores todos os dias. Não, é um pega para capar. Por isso que os inteligentes casam uma vez. Não ofendendo quem casou mais de uma, por favor. Não fiquem chateados. Casam uma vez. Osmar sempre teve medo de morrer e eu casar de novo. Eu digo para ele, fique em paz, vai com Jesus em paz. Pode ir em paz. Não vai, tá tudo certo. Já tenho bastante. Aí você arruma um emprego maravilhoso, não sei o quê. Aí encontra um chefe, mas eu pensei, estou sendo perseguido no trabalho. Aí eu pensei que eu ia sair, agora eu sou livre e não vai ter mais nenhum problema. Eles já eram livres, eles estavam abençoados. Livres, abençoados. Eles tinham que enfrentar aquilo, mas Deus era com eles. Mas a instabilidade estava presente na vida deles. E por isso, eu vou mostrando para você, eles morreram no deserto. Tinha uma promessa grandiosa, saiu de lá, viram a glória de Deus, tinham tudo para entrar na terra prometida. E morreram. Êxodo 14, 30 a 31. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os egípcios viram, os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Aqui continua, é o mesmo assunto, Êxodo 15, 20 e 21. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando, e Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. No começo, falando de morte, falando um monte de asneiras. Agora eles viram a glória de Deus, agora estão cantando. Você vê o Êxodo 15 inteirinho é o cântico. E cantaram, e louvaram, cheios de alegria. No mesmo capítulo, esse mesmo povo que está com um tamborim aqui, eu só peguei esse versículo, mas tem aqui uns 21 versículos só de cântico, só de louvor a Deus. No mesmo capítulo, esse mesmo povo, que no versículo 21, está tocando tamborins, no versículo 24, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo que beberemos. No mesmo povo. Êxodo 16, 2, 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne
e comíamos pão à vontade. Mas vocês, cruelmente, cruelmente, amplificada da Cleo, nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Aí, se você ler, é que não dá para ler tudo agora, porque eu tenho muito assunto. Se você ler tudo, Deus deu comida. Aqui no 15, Deus deu água. Aqui Deus deu, aí eles adoravam. Aí vinha um problema de novo. Outro problema. Eles reclamavam. Aí vinha a vitória. Eles cantavam. Aí vinha o problema. Eles reclamavam. Até que um dia Deus disse: esse povo só me busca por comida e bebida. Este povo não tem reverência nenhuma. Êxodo 17, 1-3. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque põe o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: porque você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos. Você vê que a boca, tudo que eu iniciei, a boca fala que o coração está cheio. O coração deles nunca mudou. O coração nunca mudou. Nunca. O coração nunca mudou. Por isso que o tempo foi passando e o discurso era o mesmo. Muita mistura e pouca estabilidade. Da mesma boca saía bênção e maldição. Boca, língua dobre. Números 11, 1-2, 4-6. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Encheu a paciência de Deus aqui. Então o povo clamou a Moisés. Agora foi para a fé. Reclamou, viu a coisa feia, agora voltaram para a fé. Que é assim que alguns fazem. Reclama, age tudo errado, e vai na instabilidade, e fala asneiras, aí a coisa aperta, agora vamos para a fé. E o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram o quê? Tinha acabado de sofrer um livramento. Deus tinha acabado de dar um livramento. Dá para, por favor, será que alguém está se vendo aqui? Alguma coisa estamos entendendo? Eles tinham acabado de sofrer um livramento. Aí um bando de estrangeiros começaram a reclamar que nem era do meio deles, que nem deveriam estar ali. Começaram a falar, e eles eram tão covardes, tão imaturos, tão oscilantes, tão emocionais, tão volúveis, tão instáveis, que eles tinham acabado de sofrer um livramento. Eles voltaram a se queixar de novo. Olha a instabilidade, não tinha estabilidade nenhuma. Instáveis. Eu tenho que mostrar isso para você, porque está na hora de alguns mudarem, em nome de Jesus Cristo. Nós temos uma promessa gloriosa para esse ano, nós vamos começar domingo com os projetos de conquistas, e se não abraçarmos esse espírito, bebermos desse espírito, e nos tornarmos estáveis, o diabo vai continuar roubando a vida de muitos, e muitos vão continuar falando de problemas e reclamando da vida. Por quê?
Porque basta o Senhor dar um livramento, já estão cometendo os mesmos erros. E por que as pessoas continuam com o mesmo discurso e cometendo os mesmos erros? Porque lá dentro nunca foi mudado, só uma focinheira elas colocaram. A hora que tirou a focinheira, está mordendo mais, está pior. Tem que adestrar a mente, tem que mudar o que está dentro, senão o discurso vai ser o mesmo, as reclamações as mesmas, os assuntos serão sempre os mesmos, sempre a mesma coisa vai tirar a tua paz, a tua alegria, a tua vida, você vai se sentir miserável, vai viver esmagado, porque lá dentro não mudou, porque quando muda dentro, você mantém a estabilidade aqui, você está em meio sabe, está no olho do furacão, e você confia, você mantém a paz, você entende, não tudo coopera, eu vou viver a minha vida, eu não vou deixar essa pessoa tirar a minha paz, não vou deixar essa situação tirar a minha paz, eu vou continuar confiando em Deus, se isso aconteceu, há um propósito, eu estou buscando a Deus, se eu estou buscando a Deus, é o que eu sempre penso dentro de mim, e assim, quando alguém fala de mim, eu tenho aprendido a dizer isso para Deus, Senhor, o Senhor é que vai cuidar da minha reputação, eu não vou correr atrás de mexer na minha reputação. A minha parte eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa que eu vivo para Deus. Eu não vivo para outra coisa. Eu vivo para isso. Essa é a minha vida. Às vezes as pessoas têm fantasiam, coisas de estudo. Eu sou a pessoa mais normal, mais simples que você possa imaginar. Não tem nada de extraordinário na minha vida. Nada, nada, a não ser a minha fé em Deus. E o que eu venho fazer? Nada. Sou uma pessoa simples. Não tem nada. Nada. E aí, coisas estúpidas, coisas sem sentido. Aí eu falo para Deus, eu não vou me preocupar, eu não tenho como, eu não vou fazer. Nada. Eu vou continuar vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Porque quem vai cuidar da minha reputação é Deus. Porque eu trabalho por credibilidade. Então, sempre na sua vida, a mesma coisa. Em qualquer área, eu tenho problemas, eu tenho situações que acontecem na vida, mas a minha vida tem que seguir. Eu não vou parar a minha vida por causa de um problema, porque alguém desistiu, porque eu tive um problema aqui, ou um problema ali, porque algo apareceu. Eu não vou parar. Tanto é que eu não paro. A vida continua. Estabilidade. E também não vou ficar, Deus, porque Deus, eu não vou ficar fazendo isso. Eu tenho maturidade o suficiente para entender que eu preciso confiar em Deus, há um propósito para tudo. Se Ele está permitindo alguma coisa acontecer, há um propósito nisso. Isso só vai contribuir para o meu bem. Bispa, mas eu estou vivendo uma situação no que isso vai contribuir? Eu não tenho essa resposta. Eu só posso lhe assegurar que vai contribuir. Eu não tenho resposta. Eu não tenho nem para mim, para um monte de coisas. Mas eu aprendi com Deus a não ficar, porque Deus, por quê? Tanto que eu faço, Senhor, e olha isso aí, meu Pai. E nem quando eu acordo com alguma coisa, e às vezes, sabe, tem dia que você acorda, e tem tanta coisa acontecendo dentro de você. Eu também não aceito mais ficar lá. Por que eu estou me sentindo assim? Será que tem algo acontecendo aí? Estão fazendo algo? O diabo? Eu escorrego da cama? Será que tem algum demônio aqui e eu não vi? Será que tem algo sendo feito em oculto e eu não sei? Eu escorrego da minha cama e falo, Deus, minha vida está nas tuas mãos, eu entrego tudo, eu quebro todas as forças do mal, e eu confio no Senhor, e vou me levantar, e vou seguir o meu caminho, porque sei que cuida de mim. Eu vou viver nessa terra enquanto o Senhor quiser que eu viva. O diabo não tem o poder de roubar um dia da minha vida, se eu não deixar. Então você tem que aprender a andar confiando em Deus, você tem que confiar em Deus. Eu não sei o que está acontecendo, você tem que confiar em Deus. Estabilidade. Confiar em Deus
Quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando você acorda vibrante e cheio de energia, e quando você acorda desanimado, chateado, você é o mesmo. Você acorda amando todo mundo, o mundo é lindo, adoro os passarinhos. Você acorda querendo matar meio mundo, e você diz, odeio o mundo, odeio as pessoas, odeio lá dentro, e você sai e diz, isso é só um momento, loucura de momento, eu não sou isso. Eu não sou isso. E você não cede para isso. Você vive como se nada daquilo estivesse acontecendo. Nada. Porque você sabe que emoções são assim. Elas oscilam. Um dia elas te jogam para cima, outro dia elas te jogam para baixo. Um dia elas mostram tudo lindo, outro dia mostra tudo feio. Você sabe. E elas não vão mais te controlar. Quantos de nós fomos controlados uma vida pelas nossas emoções e fizemos tantas besteiras? Agora nós precisamos entender que as emoções, elas não vão desaparecer. Elas não vão sumir. Nós vamos ainda ter reações, sensações mas nós não podemos, nós temos que ficar felizes, e não tristes e culpados, porque nós nos sentimos miseráveis outro dia com raiva de alguém, mas porque nós não cedemos para nada daquilo, porque antigamente nós cedíamos, e agora nós vivemos a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Eu me faço entender? Hã? Então, gente, viver é uma arte. Você está achando que é fácil? Cada um tem a sua tela. Eu não sei como você está pintando o seu quadro. Cada um. Agora, depende de você, você que sabe quais as cores que você vai colocar nessa tela, que desenho você vai fazer. Viver é um desafio. Agora, essa é uma jornada que qualquer um pode fazer e fazer com excelência. Qualquer um. Você não pode estar aí e dizer, eu não sou capaz. Você é capaz. Você pode fazer, você pode viver. Se você decidir fazer as escolhas certas. Porque existem várias maneiras de viver. Várias. Você pode escolher várias, mas só uma vai te levar a uma vida vitoriosa. Que é viver à luz da palavra de Deus, sendo dirigido totalmente por ela. Isso não vai também te isentar de problemas, mas derrotas você não vai ter. E um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. E diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora, nós perdemos o apetite. Judiação, eu também fico com dó, muita coisa. Viver sem pepino, eu realmente não sei como era capaz. Acho que foi um sofrimento muito grande. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Eles eram escravos. Tudo que eles faziam era para o Egito, para os faraós. Eles não fizeram uma construção para eles. A primeira vez que eles estavam construindo algo para eles, era agora. E eles estavam jogando tudo fora. Eles passaram uma vida fazendo só para os outros. A primeira vez que eles estavam ali, na liberdade, fazendo algo por eles. Deus deu a eles. E agora o pepino pesava mais, a melancia pesava mais, o alho poró. Você vê como é que é? Eu falei para vocês que eu entrei na menopausa, eu cheguei lá, a mulher disse para mim que eu tinha que tirar não sei o quê, e laticínios, e isso, e aquilo, e aquilo. Se eu quisesse, porque agora o meu metabolismo entrou em coma, então, se eu quisesse não inchar, não engordar, eu teria que fazer algum sacrifício. Eu simplesmente perguntei, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Porque entre
comer isso, aquilo, e me manter como eu gosto de estar, eu vou me manter como eu gosto de estar. E toda a dieta que ela me passou não afetou nada, muito pelo contrário, meu nível de energia melhorou, eu me sinto muito melhor, estou com muito mais energia, muito bem, nem sinto falta de nada disso, nem lembro de nada disso, com toda a sinceridade da minha vida, não fez diferença nenhuma para mim. Nada. Me sinto bem, estou indo bem, nem me lembro dessas coisas. Para falar a verdade, nem lembro que eu entrei na menopausa, aos 46,5. Nem lembro. E nem fiquei perguntando para Deus, Deus, por quê? Eu não tenho nem 50, Deus. Agora eu vou me tornar uma velhinha, acabou a minha vida. Eu não. Porque eu começo a viver agora, é uma outra etapa, enfrento, nem quero saber. Nem presto atenção nisso. E todos que convivem comigo sabem disso. Ninguém me viu reclamar disso, ninguém me viu abrir a minha boca para falar desse assunto, ninguém, nem em casa, nem fora, em lugar nenhum. Porque isso não é um problema para mim, não vou tratar isso como um problema. Vou tratar isso como uma nova etapa da vida. Acabou. Agora, a melancia, o pepino, faz eles pecarem contra Deus. Você já parou para pensar quantas vezes você peca contra Deus por causa de uma coisa insignificante? Deus te deu tanto, agora porque uma coisinha deu errada, ou porque uma coisinha não tem, uma coisinha. Era melhor eu voltar para o Egito, era melhor eu ter ficado lá, era melhor, você andou tanto, está diante da sua terra, tem tantas coisas diante de você, agora por causa de uma coisinha, Deus te deu tanto, mudou sua vida, restaurou a sua vida, te honrou, agora por causa de uma coisinha, você está pecando contra Deus, reclamando, agindo de forma totalmente desequilibrada, uma instabilidade infernal. Não, isso está errado. É por isso que algumas pessoas não evoluem, elas não chegam onde elas poderiam chegar. Porque elas ficam lá lamentando coisas. Talvez quando eles estavam no Egito, nem ligava tanto para pepino, é só porque não tinha um pepino, e chega a reclamar do pepino. Algumas pessoas são assim. Elas nem querem aquilo. Mas se falar que elas não vão ter, ou se alguma coisa acontecer agora, elas querem. Isso é uma imaturidade. Imaturidade. 21, 4 a 7. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus. Está tudo rindo, né? Tudo rindo. Que parece inacreditável, eu sei. Mas eu vou falar isso para você depois, da próxima vez, você dizer assim, meu Deus, eu vou obedecer a Deus, para Deus não mandar mais essa palavra. Se a bispa pregar de novo sobre estabilidade, eu vou ter um negócio. Eu obedeço, Senhor, eu obedeço. Ontem foi maravilhoso. Nós ficamos horas aqui, para você nunca mais querer ser instável. Deus disse, vai ouvir, porque não precisa mandar mais essa palavra, Deus. Ele falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, porque vocês nos tiraram do Egito. Para morrermos no deserto. Se eu voltar lá no 14, você vê que está aqui, nós já estamos em números. Nós já estamos em números. E o povo, o discurso é o mesmo. Ninguém me entende, ninguém me trata direito, sempre tem alguém que passa na minha frente, ninguém se importa, porque que não deixou a gente morrer no Egito mesmo? Por que isso? Porque eu que tenho saudade do pepino, do alho poró, da melancia, adoro melancia, minha vida está miserável, porque eu não tenho pepino. Depois que o pepino acabou, a minha vida acabou também. Quando o pepino morreu, levou minha vida junto. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto, não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Sabe qual era a comida miserável? O milagre que Deus mandava todo dia.
A comida miserável era um milagre, que algumas pessoas às vezes falam mal do seu milagre. Foi Deus que deu para elas e elas tratam de miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Agora, engraçado como eles partiram para a fé. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos. Quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo e Deus tirou. Instável, agora, voltaram para Deus. Saíram da incredulidade e vieram para a fé. Deuteronômio 1, 2, 6, 19 e 33. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho do Montes de Seir. Em 11 dias, eu sei que você já ouviu isso, mas tem que voltar. Em 11 dias, eles poderiam estar na terra prometida. 11 dias. 11 dias. Uma semana e meia. Eles poderiam ter chegado até a terra prometida. 11 dias, diga 11 dias. De novo, 11 dias. Você sabe que são 11 dias e 40 anos? 11 dias e 40 anos. Eles poderiam ter chegado na terra prometida em 11 dias. Eles levaram 40 anos e apenas 2 entraram. Nasceram no deserto. O resto foi morrendo tudo. É o que eu vejo, um monte de gente ficando na vala, à beira do caminho, perecendo, por causa da sua má atitude, por causa da sua instabilidade. Porque o discurso é o mesmo. A pessoa insiste em cometer os mesmos erros insistentemente. Sabe quando uma pessoa, ela está há anos cometendo os mesmos erros insistentemente. Aliás, ninguém pode dizer que ela, para errar, ela não é estável. Para o erro, ela é totalmente estável. Para o erro, ela é perseverante. Ela comete os mesmos erros, entra ano, sai ano, ela está andando ao redor da mesma montanha, como está aqui. O Senhor nos 6, o nosso Deus disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha, vocês não estão cansados de andar ao redor dessa montanha, ou seja, de cometer os mesmos erros, de falar das mesmas coisas, reclamar os mesmos assuntos, falar de coisas que aconteceram há 30 anos atrás, ficar ofendido com um com o outro, falar as mesmas asneiras, ter o mesmo comportamento hipócrita, a mesma fé fingida. Você não está cansado? Cansada? Deus falou para eles. Em 11 dias. E eles levaram 40 anos e a maioria foi morrendo. Por quê? Se eles receberam a promessa, se eles viram a glória de Deus, foi o coração que nunca mudou, a mentalidade continuou escrava, nunca foi renovada. Eles manteram aquela mentalidade do deserto, da escravidão, tomou conta deles, eles nunca renovaram a mente, eles estavam num outro ambiente, eles estavam vendo coisas diferentes, eles estavam convivendo com coisas diferentes, eles estavam comendo uma comida e água diferente, eles estavam vendo coisas diferentes, eles estavam caminhando para algo diferente, eles tinham tudo ao redor deles, era diferente, a palavra era diferente, o poder era diferente, mas eles eram os mesmos. Que é o que acontece com um monte de gente. Elas mudam tudo, só não muda a cabeça, o coração. É por isso que elas têm as mesmas atitudes.
Porque lá dentro nada foi mudado. E se você não muda aqui dentro, você muda, pode mudar tudo. Você muda de carro, de penteado, cor de cabelo, você muda de relacionamento, você muda de país, você muda de tudo, mas lá dentro, se não mudar, seus resultados vão continuar os mesmos. E você vai acabar perecendo sem vitória nenhuma. Termina infeliz, derrotado, frustrado, dizendo, mas eu servi a Deus uma vida inteira. Mas como que isso é servir? 40 anos no deserto, murmurando, reclamando, lamentando, falando asneiras. Instabilidade, 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 instabilidade total. Para cá, sai de um lugar para o outro, do outro vem para cá, sai da fé para a dúvida volta para a fé. Aquela coisa, nunca. Não são continuistas, não são perseverantes, não são estáveis. Depois, 19. Conforme o Senhor, o nosso Deus, aqui é Moisés falando com ele, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a terra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barnea. Então eu disse a vocês, vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, quer dizer, partiu de vocês isso até. Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa. Por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, é boa. Vocês disseram que era boa a terra. Vocês estiveram lá e viram que era boa, e vocês disseram que era boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas terras dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades são grandes, os muros que vão até o céu, vimos ali Anaquins. Então eu disse a vocês, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo, de noite, numa nuvem de dia, e procurando lugares para vocês acamparem. Olha que coisa forte. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. O Moisés estava dizendo, vocês tiveram tudo. Tudo vocês tiveram. Mas vocês fizeram as coisas do jeito de vocês, não do jeito de Deus. Vocês ignoraram tudo que Deus mostrou, tudo que Deus falou. Tudo que Ele fez por vocês.
Ora vocês viram e disseram que a terra era boa, ora já não estava querendo e se rebelaram e falaram mal da terra. E ainda contaminaram um monte de gente. Quer dizer, saía da fé para a incredulidade. Da incredulidade, por causa dos problemas, voltava para a fé. Saía do positivo e ia para o negativo. Do negativo já voltava para o positivo, mediante a circunstância. Eles nunca foram estáveis. Por isso morreram no deserto. E de cerca de 2 milhões de pessoas, apenas 2, com os que nasceram, porque daquele grupo original, só 2. Do grupo original, só Josué e Caleb entraram na terra. O resto foram os que nasceram no deserto durante aqueles 40 anos. Porque os que saíram de lá foram morrendo. Porque a mentalidade nunca renovou, o coração nunca foi transformado, a boca sempre falou asneiras, porque o coração tinha um problema, era um coração doente que nunca foi trocado. E eu tenho certeza que o Senhor nos deu essa palavra novamente, e talvez até insista mais nisso, porque Ele não quer que você viva instável, porque a instabilidade vai roubar o melhor que Ele tem para você. Ele não pode operar coisas grandes na vida de uma pessoa instável, na vida de um cristão instável. Seja qual for a sua posição, na área que for, você precisa, todas as áreas, você precisa adquirir estabilidade para você ser o mesmo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, seja segunda, seja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, você manter. E esse é um exercício, é você exercitar a palavra de Deus na sua vida. Mega doses da palavra, sendo moldado por ela, porque só a palavra nos limpa. Você tem que deixar a palavra entrar. Por isso que você tem que ter o capricho de estar ouvindo a palavra mais de uma vez. Quantas vezes forem necessárias. Você deve parar, não se envolva com outras coisas, envolva com a sua vida espiritual, trabalhe a sua vida espiritual. Para que você viva a vida que Deus espera. Que você viva, que Ele determinou para você. Só para encerrar aquele versículo que eu falei no início, que eu queria ler, que está em Coríntios, 1 Coríntios 10, 5 e 6. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Tudo isso que você está vendo é para você se ver, se encontrar e pegar o exemplo deles e trabalhar na sua vida. Porque se eles morreram no deserto lá, você vai acabar perecendo nessa vida. Talvez você não morra fisicamente, mas você vive uma vida à margem, uma vida sem avanços, frustrada, porque você está no lugar de vencer, mas não dá condições, não tem a atitude do vencedor. Você pode estar num lugar de vencedor e não ser um vencedor, porque o seu espírito não mudou, a sua visão, a sua fé. Então, ficou como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Porque enquanto você cobiçar coisas más, desejar, ceder a sua vontade, a sua cabeça, as suas emoções, seus pensamentos, aos seus achismos, às suas opiniões, você vai perdendo. Eu quero lembrar uma coisa que Deus falou ano passado demais conosco. Nós precisamos nos esvaziar. Você precisa se encher de Deus. Porque enquanto você estiver cheio de você, não vai. Você precisa se libertar. A maior libertação que você sofre é de você mesmo. E alguns ainda não se esvaziaram, não se libertaram de si mesmos. Tudo gira em torno deles. Então, o egoísmo está aí, o orgulho está aí. Não é falta de ouvir.
A maioria, o problema não é o sermão. Palavras têm vindo, a pessoa tem ouvido. Mas na hora do colocar em prática, a pessoa deixa passar. Ela faz o que dá na cabeça dela, porque ela ainda não parou para investir mudança, renovação de mente, uma transformação no coração. É por isso que o seu discurso é o mesmo. Dá para saber que há mistura e nenhuma estabilidade pelo discurso, pelo assunto. Ora fala de bênção, ora fala de maldição, ora está falando disso, ora está falando de problema. Você tem um problema, ele não se resolveu? Preste atenção numa coisa, quando eu fiz 41 dias de jejum, eu pedi coisas a Deus, mas 2 especiais. Eu não recebi elas. Eu fiz 41 de jejum, e eu não recebi. E Deus sabia por quê. E eu segui a minha vida. E esses problemas resistiram por anos e foi. Deus queria me ensinar a viver com uma situação que eu já queria me livrar dela de vez. E às vezes aquela situação, ela é usada para trabalhar coisas em você. Porque você só descobre quem realmente uma pessoa é quando ela é testada. Israel, toda vez que foi testado, fracassou. Toda vez que foi testado, caiu nos mesmos erros, deu mais uma volta ao redor da mesma montanha, falou as mesmas asneiras, repetiu os mesmos erros, cometeu os mesmos erros. Porque aquilo estava dentro deles. Havia uma libertação, eles precisavam sofrer uma libertação, e eles não deram lugar para isso, eles eram obcecados por coisas que só atrasaram a vida deles. Talvez você tenha transformado uma pessoa no problema da sua vida, uma situação, quando Deus está te ensinando a viver de uma maneira diferente através dessa situação. É o seu teste, você reprova nele. Você melhora, daqui a pouco você cai nele de novo. Porque talvez essa pessoa, não para te desanimar, mas acredite, o diabo não vai mudar, o mundo não vai mudar, e talvez muitas pessoas que nos rodeiam também não vão mudar. Quando eu leio sobre Paulo, eu vejo Paulo muito mais preocupado em controlar a si mesmo e mudar a si mesmo, do que controlar pessoas e mudar pessoas. E ele fala sobre isso. Então está na hora de nós concentrarmos forças na mudança da nossa vida. Você não vai controlar pessoas, você tem que controlar você. O seu trabalho não é controlar pessoas, é controlar, é ter autocontrole. Porque ninguém controla ninguém, ninguém muda ninguém. Eu tenho que mudar a mim através, eu também não mudo sozinha, se não for por intermédio do Espírito Santo, tomando posse das coisas pela fé. Que eu já falei sobre esse assunto aí para trás. Então, talvez você idealizou coisas, tem gente que idealizou coisas que, na verdade, às vezes existe a pessoa idealiza um lugar perfeito que não existe, uma pessoa perfeita que não existe, situações perfeitas. Eu creio que com a bênção de Deus, nós mudamos o olhar para as coisas. E nós vivemos uma vida, podemos viver uma vida estável, mesmo estando rodeados de instáveis e problemas diversos. E eu não estou pregando sobre passividade, inércia, acomodação, muito pelo contrário. Estou lhe ensinando a viver uma vida digna, de paz, equilibrada, estável, abençoada, independente do que está ao teu redor. Porque quando você confia em Deus, você pode trabalhar num lugar que está difícil,
e viver lá o tempo que você tem que viver, enquanto Deus quer que você esteja lá. Você pode lidar com uma situação difícil na família, lidar com uma situação difícil dentro de casa, viver um relacionamento que é difícil. Você pode, quando você confia em Deus, você pode passar por todas as coisas, sem perder a paz, sem perder a alegria, sem perder a sua motivação e sonho na vida. Então nós temos que parar de jogar para fora uma coisa que tem que estar dentro de nós. Se você vai ter paz ou não vai, não depende do que está fora, depende de uma decisão aqui. Se você vai ter alegria ou não, não depende do que está fora, depende de uma decisão aqui. Tudo é uma questão de decisão aqui. Eu decido, eu tomo uma decisão. Eu não vou te ensinar um evangelho que vai manter você numa vida sem avanços. Eu te ensino o que eu conheço da palavra de Deus, o que eu tenho ensinado, o que eu tenho estudado a Bíblia por anos, exaustivamente, o que eu conheço na minha vida e o que eu sei que dá resultado. Você não tem que correr atrás de nada, você tem que obedecer a Deus. Corra atrás de obedecer a Deus e as bênçãos vão correr atrás de você. Eu sei o que eu estou dizendo. Obedeça a Deus cegamente, plenamente, totalmente. E as coisas virão até você. Cada tempo o diabo usa de uma situação, às vezes ele usa da mesma, para tentar te desequilibrar. Mostra para ele que essa arma ele já perdeu. Que isso não tem mais poder de te controlar. Capeta, esse controle já foi. Caiu do cavalo. Isso aí não me pega mais. Você pode fazer o que você quiser. Se alguém quer ser usado pelo capeta, você não vai me controlar. A mim não. Eu sou livre em Jesus Cristo e o seu poder, se alguém deixa o diabo ter poder sobre ele, sobre mim não vai ter. Porque às vezes o diabo quer ter controle sobre nós usando de situações que estão ao nosso redor. Não deixa, mostra para o diabo. Você caiu do cavalo, porque isso não vai mais ter poder sobre mim. Estabilidade. Equilíbrio emocional. Discipline as suas emoções. Estabilidade. Coloque-se em pé, por gentileza. Fale com Deus, dentro do que você ouviu, para nós seguirmos. Fale com Deus. Eu sei que você tem um assunto com Deus. Tenho certeza que você é capaz de dizer para Deus: oh, meu Pai, demorou, mas entrou. Oh, meu Pai, eu até já sabia, mas não botei a força que eu devia ter colocado. Venho caindo nos mesmos erros, meu Pai. Venho fracassando nos mesmos testes. É por isso que eu não saio desse lugar. Estou caindo nos mesmos erros. Sou testado, fracasso. Sou testado, fracasso. Sou testado, fracasso. O Senhor já falou que não é para ser, o Senhor já falou que não é isso, o Senhor já me ensinou. Eu sou testado, fracasso, sou testado, fracasso. Chega, aprendi, Senhor, hoje eu aprendi. Eu quero desfrutar da minha vida, eu quero ter uma vida abençoada.
Eu não quero passar por aqui e viver uma vida ruim, viver esmagado, miserável, deprimido, deprimida, sempre me sentindo mal, acabado com tudo. Como que eu não posso vencer? Não, eu posso. Você deve repetir para você mesmo agora. Essa é uma jornada que qualquer um pode fazer, então eu vou fazer. Outros já fizeram e foram vitoriosos. Eu vou fazer e vou terminar vitorioso. Eu estou aqui nessa terra, escuta, eu te apresento na Bíblia, na história em geral, quantos que fizeram essa jornada e terminaram e deixaram um legado extraordinário. Por que nós não podemos? Eu posso, você pode, nós podemos. Não vai ser uma situação, uma pessoa, um relacionamento, um problema que vai nos fazer ficar no mesmo lugar e fracassados, infelizes. Não, nós vamos terminar a nossa jornada e deixar um legado grandioso para as próximas gerações. Sim. Essa é uma jornada que qualquer um pode fazer. Então você tem que dizer: sim, eu posso fazer. Eu posso obedecer, eu posso terminar abençoado, eu posso. Eu posso. Eu posso. Outros já conseguiram. Eu consigo também. Muitos desistiram, mas eu não vou desistir. Muitos acharam difícil demais. Mas o que é mais difícil? Continuar escravo no Egito? Ou enfrentar o faraó já na liberdade? Ah, que loucura! Não tínhamos dito para você? É melhor a gente permanecer escravo do que morrer? Agora morrer aqui no deserto, que morrer no deserto, eles já eram livres, já estavam livres. Mas algumas pessoas optam por continuar escravas de alguma situação e apresentando as mesmas desculpas. Mudar é muito difícil, e fazer isso é muito difícil, e aquilo outro é muito difícil, e não sei o que é muito difícil, e vão morrendo no deserto. Outras não, como Josué e Caleb disseram: tudo que temos que fazer é agradar a Deus, vamos agradar a Deus, e vamos seguir o nosso caminho, nós podemos. Eu amo ouvir eles dizendo: nós podemos, subamos e tomemos posse. É isso, é nisso que eu acredito. E é isso, quando o diabo vem e diz para mim: Cláudia, você não pode, eu digo: eu posso. Você não pode, eu posso. Você não pode, eu posso. Você não pode, eu posso. E eu sempre venço, porque eu posso. A Bíblia diz que eu posso, então eu posso. Se a Bíblia diz que eu posso, então eu posso. Você pode vencer qualquer coisa. Você pode vencer um sentimento ruim. Você pode vencer um distúrbio, uma disfunção, um desvio de caráter. Você pode vencer qualquer coisa. Uma criação deformada. Você pode você pode vencer qualquer coisa. Qualquer coisa você pode vencer. Uma mente desequilibrada, se você quiser, você pode equilibrar. Um coração amargurado, você pode equilibrar. Você pode sair de um relacionamento errado, se você quiser. Você pode viver uma vida correta, se você quiser. Basta você se concentrar em Deus. Tira a sua cabeça das coisas, dos problemas, do pecado, das coisas em geral, e coloque em Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com Deus, colocamos em Deus, mais fortes ficamos, mais vitoriosos nos tornamos, mais. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor vem trabalhando algo glorioso no nosso meio, porque a promessa é estrondosa. O que o Senhor vai fazer através desses projetos de conquistas, através dessa promessa na vida dos que creem, é assombroso. Eu sei que esse ano
a promessa para nós é fora do comum. Então, o mal não quer, o mal quer o povo instável, volúvel, oscilante, desanimado, chateado, perturbado, questionando, se queixando, reclamando, decepcionado, e focado em coisas que não importam, e distraídos com uma coisa e com outra, e olhando para cá e olhando para lá. Mas o Senhor está nos ensinando: não, permaneça focado na coisa certa, deixando todo o embaraço que tão de perto te rodeia. Prossiga para o alvo, prossiga, busca as coisas que são de cima, não ceda para problemas, não olhe para problemas, não se envolva com problemas, não se chateie por problemas, não desvie o seu olhar, continue seguindo na direção certa, mantenha o foco, discipline-se, estabilidade é a palavra. E eu quero pedir que o Senhor passe do teu sangue sobre o teu povo, e que esse espírito oscilante, instável, perturbador, essa mente escrava, esse coração endurecido, esse espírito rebelde, que essas forças do mal que tem controlado essa vida saiam, em nome de Jesus. O desânimo, a fraqueza, a loucura, a cegueira, a preocupação, todo esse raciocínio, essas perturbações, porque muitos vivem raciocinando, racionalizando e conjecturando, e buscando saber isso, e buscando para ter o controle daquilo, e preocupadas com isso e com aquilo. E o Senhor está dizendo: pare com isso, confie em mim. Eu comecei uma boa obra, eu vou terminar na sua vida. Confie em mim. Confie em mim. Eu ordeno que todo mal que tem dominado mentes e corações saiam em nome de Jesus. E que essa vida possua esse espírito que traz paz. Que ela mantenha a confiança, a estabilidade, o equilíbrio. Porque o Senhor sabe o que faz. Confiança requer perguntas sem respostas. E todo aquele que decide andar com o Senhor e obedecer o Senhor terá muitas perguntas sem respostas. Mas que importa? Devo saber o que devo saber, o que não devo saber, não quero saber. Sei o que preciso saber, o que não sei não preciso saber, porque o Senhor está no controle. Aquilo que eu não preciso saber, eu não tenho que saber, porque o Senhor vai cuidar de nós. Ah, Deus, ajuda cada um a viver confiante e a viver uma vida tranquila, levantar, orar, seguir o caminho, sem desespero, sem ansiedade, vivendo um dia de cada vez, porque nós não temos graça. Eu não tenho graça para terça-feira, eu só tenho graça para segunda. Eu também não tenho graça para mudar ninguém, eu só tenho graça para mudar a mim mesma, e através do Senhor. O que o Senhor me dá graça, eu tenho graça para fazer, mas se eu não tenho graça, eu não vou conseguir fazer. Então ajuda cada um a fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, porque ele tem graça para fazer, mas se ele não foi chamado para fazer, ele não tem graça para fazer. E não adianta ele preocupar com amanhã, porque amanhã, se o Senhor nos der, o Senhor vai nos dar uma cota de misericórdia e de graça. Hoje nós temos uma cota de misericórdia e de graça, que vai ser renovada quando entrar o novo dia. Então, que cada um confie no Senhor. Eu oro por uma grande mudança mental, espiritual. Que mentes sejam renovadas, corações transformados, vidas mudadas, e que nenhum mais jogue a sua vida fora. Através de desperdício de tempo, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, que é confiar e obedecer ao Senhor. Pai, que a tua palavra fale melhor aos corações, e que todos saiam daqui abençoados e com um espírito completamente diferente.
estabilidade. É a palavra-chave do momento. Obrigada, Deus. Eu confio no Senhor. Que vidas estejam sendo mudadas e não consigam mais viver de forma diferente. Muito obrigada, amém, amém e amém.